você. Aqui Reinaldo Moraes novamente. Vamos falar hoje, na fenomenologia heideggeriana, vamos falar sobre o tema ser e ente. Qual a diferença de ser para ente? Então, peço para você ficar até o final do vídeo que a gente vai estar esclarecendo isso aí para você. Lá no capítulo 15 de Ser e Tempo, Heidegger vai abordar o assunto denominado o ser dos entes que vêm ao encontro, ao nosso encontro. O que Heidegger quer dizer quando ele diz que os entes que vêm ao nosso encontro? O que ele quer dizer é exatamente que nós vivemos para fora. Ele quer dizer que o ente humano, esse ente que nós mesmos somos, nós vivemos para fora. Todo o nosso relacionamento com o mundo, através dos sentidos, é para fora. Eu acordei, então eu já estou para fora. Eu olho a penteadeira, que é um ente, olho para a parede, que é um ente, olho para... pego os meus óculos, é um ente, levanto, calço os meus chinelos, é um ente, vou no banheiro, que é um ente, escovar os dentes, abro a torneira, que é um ente, a água cai, que é um ente, Então, a gente se relaciona, o ente humano se relaciona com os entes do mundo o tempo todo, Todo o tempo. Por quê? Exatamente porque a nossa relação com o mundo é para fora. Todo o tempo estamos relacionando com o mundo que está fora de nós, através dos sentidos. Então, os entes é fácil de identificar. Os entes é tudo que existe no mundo. Aquilo que eu já falei, mas o carro, a casa, o avião, o mundo, o rio, as árvores, tudo isso é ente. Tudo que existe é ente. Então, e o ente, ele tem uma diferença também muito grande em relação ao ser, que nós podemos assim, compreender melhor. O ente, nós podemos adjetivar. Por exemplo, falar, por exemplo, é grande, é pequeno, é largo, é fino, é bonito, é feio. Então, nós podemos criar adjetivos para o ente. Podemos pesar, podemos medir, podemos dividir, por exemplo, em anatomia. Em anatomia, quando vai ser estudado o corpo humano, o esqueleto, toda essa parte anatômica, ela é dividida, se não me engano, 206 ossos que o homem tem, o homem e a mulher, o ente humano. 206 ossos, tantos ossos na cabeça, que aí divide para estudar, na cabeça, tantos nos membros inferiores, no tronco, nos membros superiores. Então, isso é dividido para poder estudar mais a fundo, é nominado, pesado, quantificado. Tudo isso é o ente. Com o ente, nós podemos fazer isso. Agora, com o ser, a gente já não pode fazer isso. Porque o ser é aquilo que se desvela no ente, através daquilo que ele é, daquilo que ele se mostra. Então, aquilo que ele se mostra é o ser. Então, vamos pensar aqui. O ser dos entes, tirando o ente humano, a maioria não usa e serventia. Por exemplo, se eu pego um martelo, isso o Heidegger vai falar lá no capítulo 15 de Ser e Tempo. Se eu pego um martelo, e eu não julgo esse martelo, mas eu vou usar esse martelo na prática, então eu tenho um prego. Aí eu já lembro que tem um martelo, e que esse martelo é para pregar o prego. Aí o pregar, esse pregar, o prego, é o ser do martelo. Então, para que serve o martelo?
para pregar o prego. Então, o ser dele é para isso, é para pregar, né? A gente não enxerga o pregar, né? Porque é o ser, né, do martelo. Para poder entender melhor, ficar mais esclarecido isso, né? Esse martelo, né, ele está aqui. Vamos imaginar, ele está aqui. Esse martelo é para pregar um prego. Agora eu saí daqui, fui para um estúdio de gravação, né? Então lá no estúdio tem uns instrumentos. Aí o seguinte, faltou um instrumento para poder marcar o tempo, né? O tempo é aquilo que a gente marca na música, né? Por exemplo, com a bateria, né? Com o chocalho. Mas vamos dizer que faltou alguma coisa para marcar o tempo, alguma coisa que tivesse que bater assim, ó, né? Um instrumento para fazer essa marcação, né? Aí eu falei o seguinte, ô rapaz, me presta esse martelo aí, que eu posso fazer isso com esse martelo. Aí eu peguei o martelo e a música tá tocando e o martelo marcando o tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, aí, o ser desse martelo aqui agora, ele já se desvelou para uma outra coisa. Então, esse martelo já teve o ser, né, que se desvelou para um instrumento musical, né? Esse martelo aqui, o ser dele foi, né, como instrumento musical. Perceberam isso? Aquele martelo que eu preguei, naquele momento ele se desvelou como um martelo para pregar um prego. O ser dele é pregar. Esse martelo aqui agora, que eu marquei tempo, né, no compasso de uma música, então o compasso de uma música, né, ele fez com que o ser desse martelo, esse outro agora que está aqui, se desvelasse como um instrumento musical. Perceberam isso? Agora, vamos dizer, vamos colocar uma outra função para esse martelo, né? Eu tenho um museu, o Museu de Relíquia, né? Vamos dizer, o Museu de Relíquia, né? Um museu utilizado para guardar relíquias, né? Do século XVIII. Aí você tem lá, né? As relíquias do século XVIII guardadas nesse museu. Aí você foi ver, tem isso, tem aquilo outro, mas você se deparou com um martelo. Um martelo diferente, né? Porque lá no século XVIII, né, o martelo era algo diferente. Aí você olhou, viu aquele martelo. Então, tipo assim, o ser desse martelo que está no museu se desvelou como o quê? Né? O que ele representa no museu? Né? Ele representa, né, um retorno ao passado, relíquia. Né? O museu ele tem relíquia, né, que é um retorno ao passado, né? Guarda a história. Então, esse martelo, o ser dele, se desvelou como uma relíquia do passado. É isso. É exercício. Temos que exercitar para a gente poder entender, né, o que é o ser. Né? Agora eu vou falar sobre o ser do ente humano. Né? O ser do ente humano, ele também, né, se desvela naquilo que o ser humano faz, naquilo que o ente humano faz. Só que o ser do ente humano, ele pode se desvelar, né, em multiplicidades de vezes, né, muito maior do que os entes intramundanos, as coisas, né, a natureza, porque nós somos indeterminados, né, as coisas, né, a natureza mesmo, né, viva, determinada dentro de um padrão. Agora, o nosso ser, o ser do ente humano, ele se desvela, né? E muito, assim, ele tem uma possibilidade indeterminada de se desvelar até a morte. Vamos dar exemplo num jovem, né, que entrou na faculdade e estudou estudou medicina, certo? Quando ele saiu da universidade e que ele foi exercer a medicina e que ele atendeu um paciente, naquele momento que ele atendeu o paciente, o ser que se desvelou dele ali foi o ser médico, né? O ser médico. Por quê? Porque naquele momento ele estava sendo médico, né?
Então, o ser que se desvelou dele, naquele momento, foi médico. Mas aí, o que acontece? Acabou o trabalho dele, ele entrou no carro, né, para ir para casa almoçar. Quando ele começou a dirigir, o ser que se desvelou dele é o ser motorista, né? Por quê? Porque ele estava sendo motorista, né? Então, naquele momento, ele estava sendo motorista. Sabe aquele negócio da gente, né, que a gente sempre fala, olha, eu vou viver o agora? É exatamente isso. Nesse agora, exatamente o ser que se desvela para aquele momento, né? Ele chegou em casa, né, abraçou o filho dele. Então, quando ele abraçou o filho dele, naquele momento, o que se desvelou foi o ser pai, né? O ser pai, o modo de ser pai que se desvelou. Saiu dali, foi e abraçou a esposa. O modo que se desvelou dele foi o modo de ser esposo, né? À noite, ele vai dar aula na faculdade. Chegou na faculdade, né, lá na sala de aula e deu boa noite para os alunos. Naquele momento que ele deu boa noite para iniciar as aulas, o que se desvelou dele foi o ser professor. O ser professor. Então, se a gente pensar nessa coisa de que vamos viver o agora, né? O agora é que é importante, vamos esquecer futuro e passado para a gente viver agora. Então é porque no agora que o ser se desvela, exatamente naquilo que eu estou fazendo. Então o ser, ele vai modificando, né? Ele vai modificando de acordo com aquilo que nós fazemos durante o dia, né? Para a fenomenologia heideggeriana, o ser não é uma coisa estática, uma coisa estática, né? Transcendente da qual, né, eu consigo me relacionar com uma dificuldade muito grande, né? Em momentos, sabe assim? Não. Para Heidegger, o ser, né? O ser ele se desvela exatamente no agora de cada coisa que a gente faz. É na constituição de cada coisa, né, que nós fazemos é que o nosso ser se desvela. Aí você pode, né, fazer exercício com você mesmo, né? Aí você vai vendo, olha, o ser que se desvela agora é ser filho, o ser que se desvela agora é ser namorado, o ser que se desvela agora é ser estudante, o ser que se desvela agora é ser aluno, é ser professor. É um exercício, né? Bom, espero que você tenha compreendido isso, né? Faça bastante exercício, porque em filosofia, principalmente em fenomenologia hermenêutica, né, heideggeriana, nós temos que pensar muito, sair do livro, né, para a gente poder entender isso no dia a dia, na prática, né? Porque isso funciona no dia a dia e na prática, né? Tem a teoria, mas é no dia a dia que o ser se desvela, né? O ser não se desvela de modo teórico, ele se desvela de modo prático, é na praticidade, e relacionando com o ente é que o ser se desvela. Então, bom, até mais, né? Divulgue esse canal, curta o vídeo, né? Compartilhe se você quiser compartilhar, né? Até a próxima, até o próximo vídeo. Até mais.